sempre tentei ser uma boa mãe. Pode parecer clichê, mas quando você fica viúva aos 59 anos e fica sozinha em uma casa vazia, você começa a valorizar especialmente os laços familiares. Meu único filho, Broen, foi o centro do meu universo desde o momento em que nasceu. Talvez com muita frequência eu coloque os interesses dele à frente dos meus, mas não é isso que as mães fazem. Quando Leonard, meu marido, faleceu de ataque cardíaco, 8 anos atrás, recebi um pagamento de seguro bastante decente e as economias que havíamos juntado a vida toda. Leonard era financeiramente prudente, e eu, frugal. 35 anos lecionando física na Georgetown High School me ensinaram a viver frugalmente. O hábito de economizar permaneceu comigo mesmo depois da aposentadoria. Meu filho se casou com Sarin Flea antes da morte do pai. Lembro-me de Leonard sussurrando em meu ouvido durante a cerimônia de casamento: espero que ela o faça feliz. Há algo nela que me perturba. Na época, considerei suas dúvidas como mera inveja paterna. Agora percebo que o marido tinha razão em seus temores. Desde os primeiros dias de casamento, Sarin deixou claro que socializar comigo era uma formalidade necessária. Ela sorria educadamente na minha presença, mas nunca perguntava sobre meus negócios ou saúde. Quando os gêmeos, Emma e Edgar, nasceram, Sarin relutou em me deixar vê-los, como se eu fosse uma estranha e não a avó deles. Broen notou a tensão, mas preferiu não interferir. Meu filho, que sempre fora calmo e tranquilo, tornou-se uma criatura sem vontade própria perto de Sarin, repetindo suas palavras e decisões. Ele trabalhava em Ti, ganhando um bom salário. Mas a ambição de Sarin exigia mais. Mãe, você sabe como é importante para as crianças crescerem em um bom bairro, dissera Broen 3 anos antes, quando ele e Sarin decidiram comprar uma casa maior. Eu sabia que eles não tinham condições de pagar a entrada de um imóvel no bairro que Sarin havia escolhido, então os ajudei dando quase 1/3 das minhas economias. Você é uma verdadeira salva-vidas, querida, disse Sarin então, com um sorriso que não transparecia nos olhos. Foi uma das raras vezes em que ela me chamou pelo primeiro nome, em vez de apenas a ela ou a sua mãe, em conversas com Broen. Eu ia lá mais ou menos uma vez por mês. Sarin sempre encontrava um motivo para interromper minha visita: uma enxaqueca, uma ligação importante, as crianças estavam cansadas. Os netos, agora com 13 anos, me tratavam de forma diferente. Emma, apesar da adolescência, sempre ficava feliz em me ver, interessada nas minhas histórias sobre o ensino de física. Edgar, por outro lado, parecia copiar a frieza da mãe. A ideia de comprar uma casa para ele surgiu no outono passado. Vi um anúncio de uma linda mansão de 2 andares em um bairro nobre de Georgetown, perto de um parque. Era exatamente o tipo de casa com que Sarin sempre sonhou, com uma cozinha grande, sala de estar, 4 quartos e um jardim. O preço era alto, mas eu tinha condições financeiras. Nunca fui de gastar muito, mas a ideia de dar aos meus netos uma casa espaçosa em um bairro agradável me aqueceu a alma. Além disso, agora tenho 67 anos e não se pode andar com dinheiro. No começo, eu só olhava a casa com a corretora, uma simpática mulher de 40 e poucos anos chamada Ritter. É um ótimo investimento, senhora Winship, ela me garantiu. Os imóveis neste bairro só estão valorizando. Eu não tinha contado meus planos ao meu filho. Queria que fosse uma surpresa. Talvez tenha sido um erro. Eu deveria ter visto sinais de alerta no comportamento de Sarin no jantar em família que organizei para anunciar minha decisão. Isso foi há 2 semanas. Eu tinha feito um assado, o prato favorito de Broen desde a infância. Sarin mal tocava na comida, checando o celular constantemente. Emma falava apaixonadamente sobre um projeto de física da escola, e eu estava feliz em lhe dar conselhos. Edgar beliscava seu prato em silêncio. Tenho novidades, eu disse enquanto passávamos para a sobremesa. Decidi te dar um presente. Sarin desviou o olhar do telefone por um instante. Havia um brilho de interesse em seus olhos. Comprei uma casa na rua Oak, aquela com as persianas azuis que você gostou tanto, Sarin, quando passou por lá no mês passado. Houve silêncio. Broen me encarou boquiaberto. Edgar parou de mastigar. Emma ofegou, entusiasmada. Você comprou uma casa, Broen finalmente falou. Por quê? Para você, sorri. Quero colocar em seu nome, filho.
Sarin se levantou tão abruptamente que quase derrubou uma cadeira. Você comprou a casa na rua Oak? Aquela na esquina da casa dos Mortimers? Assenti, surpreso com a reação dela. Mas é. Ela fez uma pausa, olhando para as crianças. Precisamos conversar em particular. Fomos para a sala de estar. Sarin fechou a porta com cuidado. Querida, você está nos seguindo? Sua voz era baixa, mas áspera. Como você sabe de qual casa eu gostei? Broen mencionou isso na conversa, respondi, confuso. Eu pensei. Você sempre pensa demais, ela interrompeu. E se envolve demais nas nossas vidas. Broen entrou na sala, sentindo a tensão. Mamãe teve boas intenções, Sarin, disse ele, incerto. Para o bem dela, Sarin cruzou os braços. Ela comprou uma casa a 2 quarteirões da gente. E agora? Ela vai passar aqui todo dia para ver se estamos criando as crianças direito? Senti a cor tomar conta do meu rosto. Eu não queria interferir na sua vida, Sarin. Só queria ajudar. Ajuda? Ela bufou. Você quer estar no controle? Eu sempre quis. Broen pôs a mão no ombro da esposa. Vamos nos acalmar. Mamãe deu um presente generoso. Sarin se livrou da mão dele. Um presente generoso com um gancho. Ela sempre faz isso. Dá dinheiro e espera gratidão eterna e participação em nossas decisões. Senti tudo dentro de mim se contrair. Era realmente assim que ela havia percebido minha ajuda todos esses anos? Eu nunca pedi nada em troca, disse eu baixinho. Não? Sarin ergueu uma sobrancelha. E quanto aos seus conselhos constantes sobre criação de filhos? Seus comentários sobre minhas escolhas alimentares, suas insinuações, sempre tentei ser uma boa mãe. Pode parecer clichê, mas quando você fica viúva aos 59 anos e fica sozinha em uma casa vazia, você começa a valorizar especialmente os laços familiares. Meu único filho, Broen, foi o centro do meu universo desde o momento em que nasceu. Talvez com muita frequência eu coloque os interesses dele à frente dos meus, mas não é isso que as mães fazem. Quando Leonard, meu marido, faleceu de ataque cardíaco, 8 anos atrás, recebi um pagamento de seguro bastante decente e as economias que havíamos juntado a vida toda. Leonard era financeiramente prudente, e eu, frugal. 35 anos lecionando física na Georgetown High School me ensinaram a viver frugalmente. O hábito de economizar permaneceu comigo mesmo depois da aposentadoria. Meu filho se casou com Sarin Flean, os dias seguintes se passaram em meio a uma correria burocrática. Encontrei-me com um tabelião e preparei a escritura de doação. Broen permaneceu inaceitavelmente silencioso durante todo o processo, enquanto Sarin, por outro lado, se interessava ativamente por cada detalhe. Seríamos livres para fazer o que quiséssemos com a casa? Perguntou ela. Reformá-la, vendê-la? Assenti em resposta. A casa valia quase todas as minhas economias. Mas ver Sarin me olhando sem desprezo pela primeira vez foi estranhamente gratificante. Ontem, finalmente assinamos todos os papéis no cartório. Broen me deu um abraço depois de assinar. Obrigada, mãe. É muita generosidade da sua parte. Sarin não me abraçou, mas sorriu mais do que o normal. Sim, querida. Obrigada. Teremos uma festa de inauguração no próximo sábado, quando nos mudarmos. Uma grande celebração para todos os nossos amigos. Senti uma onda de calor. O gelo finalmente está quebrando. Eu adoraria ajudar a organizar, ofereci. O sorriso de Sarin se tornou tenso. Ah, não será necessário. Já planejamos tudo. Saímos do cartório para o sol brilhante da primavera. Broen tinha ido atender uma ligação de trabalho, e Sarin e eu estávamos sozinhos na entrada. Sabe, disse ela, olhando para além de mim, agora que a casa é oficialmente nossa, acho melhor você não vir à festa de inauguração. Pisquei, sem ter certeza se a tinha ouvido direito. Desculpe, a festa de inauguração? Repetiu ela, agora olhando diretamente para mim. Haveria muitos amigos nossos, colegas de trabalho do Broen. Ter uma sogra idosa por perto criaria a atmosfera errada. Senti meu coração disparar. Mas eu,
eu te dei uma casa. Sarin deu de ombros como se não importasse. E nós somos gratos, mas a casa agora é nossa, e nós decidimos quem convidamos para as festas. Broen retornou naquele momento, e a expressão de Sarin mudou instantaneamente para uma amigável. Sobre o que vocês dois estavam conversando? Perguntou ele. Sobre a festa de inauguração, respondeu Sarin. Eu só estava dizendo à sua mãe que ela não precisa se preocupar em ajudar. Vai ser tudo muito barulhento e cansativo. Broen assentiu, sem notar minha expressão chocada. Sim, mãe. Vai ter muita gente lá. Você não vai se sentir confortável. Olhei para o meu filho, sem acreditar no que ouvia. Será que ele não percebeu que eu tinha acabado de ser excluída de uma festa na casa que eu havia lhe oferecido? Quem me dera poder ir, disse baixinho. Pelo menos por um tempinho. Sarin lançou um olhar rápido para Broen, e foi como se tivesse recebido uma ordem silenciosa. Sabe, mãe, talvez outra hora. A primeira festa vai ser bem barulhenta. Muitos colegas de trabalho. Entendo, interrompi-o, sentindo um frio na barriga. Eu não me intrometeria. Despedimo-nos e fui para o meu apartamento. Fiquei sentado à janela a noite toda, olhando para a rua e pensando no que tinha acontecido. Algo me dizia que aquilo era só o começo, que a situação só iria piorar. Eu tinha dado a eles praticamente tudo o que tinha e, em troca, recebi alienação. Esta manhã, decidi ligar para Sarin para esclarecer as coisas. Talvez eu a tenha entendido mal. Talvez ela simplesmente não tenha dito a verdade. A Sarin atendeu após o quinto toque. Ah, querida, aconteceu alguma coisa? Eu queria falar com você sobre a festa de inauguração, comecei. Acho que houve um mal-entendido ontem. Não houve mal-entendido nenhum, sua voz ficou mais fria. Fui muito clara. Não queremos você na festa de inauguração. Mas por quê? Tentei falar calmamente. Fui eu quem te deu a casa. E daí? Ela parecia irritada. Você nos deu. Nós aceitamos. Agora é nosso, e nós decidimos quem cruza a porta. Senti uma lágrima rolar pela minha bochecha. Sarin, eu não entendo. Por que você está sendo tão cruel? Ouviu-se uma risada ao telefone. Crueldade? Não precisamos mais de você, querida. Você fez o seu trabalho. Você nos deu o dinheiro. Você é inútil para nós agora. Então, caia fora. Fiquei paralisada, apertando o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Dói mesmo nos olhos, continuou Sarin. Aguentamos sua intromissão, seus conselhos, suas visitas só porque precisávamos de você. E agora que a casa é nossa, podemos finalmente colocar os pontos em todos os is e ts. Fique longe da gente, querida. Principalmente das crianças. Ouvi seu discurso em silêncio, sentindo algo dentro de mim se romper. E, ao mesmo tempo, de alguma forma estranha, algo se fortaleceu. Eu te entendo, Sarin, finalmente disse, com uma voz surpreendentemente calma. Eu te entendi muito bem. Desliguei o telefone e fiquei ali, imóvel, por alguns minutos. Então eu sorri. Não o tipo de sorriso que você dá quando está feliz. O sorriso que você dá quando finalmente vê as coisas com clareza. Eu sabia o que fazer em seguida. Depois do nosso telefonema com Sarin, eu não estava em meu juízo perfeito. As palavras dela soaram em meus ouvidos como um sino tocando: você não serve para nós agora. Sai daqui. Tentei me convencer de que era só emoção, que ela não podia estar falando sério. Afinal, somos uma família, não somos? Tentei me distrair o dia todo. Limpei o apartamento, olhei fotos antigas e até comecei a ler um romance policial que eu vinha adiando há muito tempo, mas nada adiantou. Ao anoitecer, decidi ligar para o meu filho. Talvez ele não soubesse das palavras da esposa. Talvez ele ficasse do meu lado. Broen não atendeu de imediato, e percebi pela voz dele que ele estava ocupado. Mãe, é uma emergência? Tenho uma reunião aqui em 5 minutos. Falei com Sarin hoje, comecei, tentando manter a voz calma, sobre a inauguração da casa. Houve silêncio no telefone. Ah, isso, disse-lhe finalmente.
Olha, a gente só não acha que vai ser o seu tipo de festa. Muito barulho, álcool, música alta. Broen, respirei fundo. Sari me disse que você não precisava mais de mim, que você só me aturava pelo dinheiro. É verdade? Novamente a pausa, desta vez mais longa. Mãe, você conhece a Sarin? Sua voz estava mais baixa, como se ele tivesse medo de ser ouvido. Ela diz coisas duras às vezes, mas não é sério. A mudança está sendo muito complicada agora. Estamos todos nervosos. Então, ainda estou convidada para a festa de inauguração? Perguntei sem rodeios. Bem, ele hesitou. Sarin já fez uma lista de convidados, e muitos amigos dela e meus colegas de trabalho estarão lá. Acho que você ficaria muito desconfortável. Fechei os olhos, sentindo uma onda de amargura crescendo dentro de mim. Broen, eu te dei um lar. Eu nem mereço um convite para uma festa de inauguração. Mãe, ele parecia irritado, somos muito gratos pela casa. Somos mesmo. Mas isso não significa que temos que convidá-la para todos os eventos. Não estou pedindo que me convide para todos os eventos, minha voz tremeu. Só para o primeiro evento da casa que eu te der. Olha, eu tenho que ir a uma reunião, disse ele. Vamos conversar sobre isso depois, ok? Ele desligou sem esperar resposta. Fiquei olhando para o telefone na minha mão, sem acreditar que estava conversando com meu filho, o menino que criei sozinha pelos últimos 8 anos, dando a ele todo o meu amor e carinho. Os dias seguintes passaram como um borrão. Fui trabalhar na biblioteca, onde trabalhava meio período algumas horas por semana para não ter que ficar sozinha em casa, conversando com colegas e sorrindo para os visitantes. Mas lá dentro estava vazio. Eu mal dormia à noite, repetindo na minha cabeça todos os nossos relacionamentos com Broen e Sari nos últimos anos, tentando descobrir quando as coisas deram errado. Na quinta-feira, 2 dias antes da festa de inauguração, o telefone tocou. Era Emma, minha neta. Vovó, sua voz soava animada, você vem à nossa festa de inauguração? Eu não sabia o que dizer. Deveria mentir? Contar a verdade? Querida, acho que seus pais não me convidaram. O quê? Ela parecia genuinamente surpresa. Mas como eles puderam? Você comprou uma casa para nós. Às vezes, os adultos fazem coisas estranhas, eu disse, cautelosa. Talvez sua mãe tenha os motivos dela. Não há motivos, interrompeu Emma. Não é justo. Ouvi-a dizer, mamãe disse ao papai que, agora que a casa era nossa, não havia sentido em perder tempo com uma velha. Cobri os olhos. Então, não era só que a Sari não me queria na festa. Ela estava falando aquelas coisas sobre mim na frente das crianças. Emma, não quero que você tenha problemas com a sua mãe por minha causa. Mas eu quero que você venha, ela soou teimosa. A festa também é sua. Querida, se seus pais decidiram que eu não deveria ir, tenho que respeitar a decisão deles. Não é justo, repetiu ela. Mamãe sempre diz que devemos ser gratos quando alguém nos dá um presente, e ela nem te convida para a festa de inauguração. Emma, eu disse suavemente, às vezes acontecem coisas injustas na vida. Isso não significa que deixamos de nos amar. Eu continuarei sendo sua avó mesmo que não vá à festa. Mas eu quero que você venha. Sua voz tremeu. Vou dizer à minha mãe que é importante para mim. Não, querida, eu fui firme. Não precisa criar conflito. Você e eu podemos nos encontrar outro dia, e você pode me contar tudo sobre a casa nova. Ok? Depois de conversar com a Emma, fiquei sentado na cadeira por um longo tempo, olhando para a foto do Broen quando bebê. Ele tinha uns 8 anos, em pé na beira de um lago com uma vara de pescar, exibindo orgulhosamente sua primeira pescaria. O Leonard tirou esta foto durante as nossas férias em família. Estávamos tão felizes na época, jovens pais cheios de esperança no futuro do filho. Onde está aquele garoto agora? O que aconteceu com meu filho gentil e prestativo? Sarin o teria mudado tanto, ou seria apenas uma máscara, e, na verdade, ele sempre fora assim, indiferente, calculista? Na sexta-feira à noite, notei uma chamada perdida do Broen no meu celular. Ele não tinha deixado recado, então decidi retornar a ligação. Quando ele atendeu, ouvi vozes e barulho ao fundo.
Parecia que eles estavam se mudando. Mãe, ele parecia sem fôlego. Você pode ficar com as crianças amanhã por 3 ou 4 horas. Precisamos comprar móveis e não tem com quem deixar as crianças. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Depois de tudo o que tinha acontecido, depois de eu ter sido excluída das férias em família, ele estava me pedindo para cuidar das crianças. Amanhã, no dia da inauguração da casa, perguntei cautelosamente. Fechei os olhos, sentindo uma onda de amargura crescendo dentro de mim. Broen, eu te dei um lar. Eu nem mereço um convite para uma festa de inauguração. Mãe, ele parecia irritado. Somos muito gratos pela casa. Somos mesmo. Mas isso não significa que temos que convidá-la para todos os eventos. Não estou pedindo que me convide para todos os eventos, minha voz tremeu. Só para o primeiro evento da casa que eu te der. Olha, eu tenho que ir a uma reunião, disse ele. Vamos conversar sobre isso depois, ok? Ele desligou sem esperar resposta. Fiquei olhando para o telefone na minha mão, sem acreditar que estava conversando com meu filho, o menino que criei sozinha pelos últimos 8 anos, dando a ele todo o meu amor e carinho. Os dias seguintes passaram como um borrão. Fui trabalhar na biblioteca, onde trabalhava meio período algumas horas por semana para não ter que ficar sozinha em casa, conversando com colegas e sorrindo para os visitantes. Mas lá dentro estava vazio. Eu mal dormia à noite, repetindo na minha cabeça todos os nossos relacionamentos com Broen e Sari nos últimos anos, tentando descobrir quando as coisas deram errado. Na quinta-feira, 2 dias antes da festa de inauguração, o telefone tocou. Era Emma, minha neta. Vovó, sua voz soava animada, você vem à nossa festa de inauguração? Eu não sabia o que dizer. Deveria mentir? Contar a verdade? Querida, acho que seus pais não me convidaram. O quê? Ela parecia genuinamente surpresa. Mas como eles puderam? Você comprou uma casa para nós. Às vezes, os adultos fazem coisas estranhas, eu disse, cautelosa. Talvez sua mãe tenha os motivos dela. Não há motivos, interrompeu Emma. Não é justo. Ouvi-a dizer, mamãe disse ao papai que, agora que a casa era nossa, não havia sentido em perder tempo com uma velha. Cobri os olhos. Então, não era só que a Sari não me queria na festa. Ela estava falando aquelas coisas sobre mim na frente das crianças. Emma, não quero que você tenha problemas com a sua mãe por minha causa. Mas eu quero que você venha, ela soou teimosa. A festa também é sua. Querida, se seus pais decidiram que eu não deveria ir, tenho que respeitar a decisão deles. Não é justo, repetiu ela. Mamãe sempre diz que devemos ser gratos quando alguém nos dá um presente, e ela nem te convida para a festa de inauguração. Emma, eu disse suavemente, às vezes acontecem coisas injustas na vida. Isso não significa que deixamos de nos amar. Eu continuarei sendo sua avó mesmo que não vá à festa. Mas eu quero que você venha. Sua voz tremeu. Vou dizer à minha mãe que é importante para mim. Não, querida, eu fui firme. Não precisa criar conflito. Você e eu podemos nos encontrar outro dia, e você pode me contar tudo sobre a casa nova. Ok? Depois de conversar com a Emma, fiquei sentado na cadeira por um longo tempo, olhando para a foto do Broen quando bebê. Ele tinha uns 8 anos, em pé na beira de um lago com uma vara de pescar, exibindo. Fiquei à sombra de uma árvore, invisível para eles, assistindo aquela cena como se fosse um filme. Meu filho, minha casa, minha festa fracassada. Tudo estava tão perto e tão inatingível. Os convidados entraram, mas Sarin permaneceu na varanda, pegando um cigarro. Broen disse algo a ela e voltou para dentro. Ela o acendeu, deixando a fumaça escapar para o ar da noite. Naquele momento, seu olhar deslizou pela rua e parou em mim. Eu sabia que deveria ir embora, que não deveria ter vindo ali, mas meus pés pareciam estar presos ao chão. Sari me encarou por alguns segundos, depois sorriu e atravessou a rua. Eu queria me virar e ir embora, mas algo me manteve parado. Talvez fosse o desejo de finalmente entender as coisas. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, aproximando-se. Está nos espionando? Eu estava só dando uma volta, respondi. Esta é uma rua pública.
Sarin soltou uma baforada de fumaça para o lado. Sabe, querida, é patético ficar aqui espiando uma festa para a qual você não foi convidada. Eu só queria ver a casa, eu disse, tentando manter a dignidade. Verifique se você está se adaptando bem. Ah, estamos nos adaptando muito bem, ela sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. A casa é maravilhosa. É uma pena que você não possa visitar o interior. Sarin, respirei fundo, não entendo por que você está tão contra mim. O que eu fiz para merecer essa atitude? Ela riu, mas não havia alegria em seu riso. Você realmente não entende, né? Você sempre foi um espinho no nosso pé. Sempre se intrometendo nos seus conselhos, criticando minhas decisões, tentando influenciar as crianças pelas minhas costas. Eu nunca por favor, ela acenou com a mão. Poupe-me dessa conversa fiada. Você sempre achou que sabia melhor como deveríamos viver nossas vidas. Sempre me menosprezando como se eu não fosse boa o suficiente para o seu precioso filho. Fiquei impressionado com as palavras dela. Será que ela realmente sentiu isso por mim todos esses anos? Sarin, eu nunca quis. Sabe de uma coisa, querida? Ela deu um passo à frente, e eu pude sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Não precisamos mais de você. Temos a casa, e não há mais motivo para tolerar você em nossas vidas. Você é inútil para nós agora. Saia daqui. As palavras dela, ditas bem na minha cara, foram como um tapa. Dei um passo para trás, sentindo as lágrimas brotarem dos meus olhos. E aí, está tudo bem? A voz de Broen veio do outro lado da rua. Ele atravessou a rua e veio em nossa direção. Mãe, o que você está fazendo aqui? Sua mãe decidiu bancar a perseguidora, Sarin sorriu. Ficando aqui vigiando a nossa casa. Eu só estava passando por aqui, eu disse, olhando esperançosa para o meu filho. Queria ver como você estava se adaptando. Broen pareceu confuso, desviando o olhar de mim para a esposa. Mãe, não é muito confortável. Temos visitas. Eu sei, eu disse baixinho. Eu não queria vir aqui. Eu só queria. Minha voz sumiu. Broen, os convidados estão esperando, Sarin pegou sua mão. Vamos. Meu filho olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar, confusão, pena, irritação. Talvez possamos conversar amanhã, sugeriu. Agora não era uma boa hora. Claro, tentei sorrir. Vá ver seus convidados. Eu já estava saindo. Sarin puxou o braço dele, e eles voltaram para casa. No meio do caminho, Broen parou e se virou. Mãe, te ligo amanhã. Ok? Assenti, sem confiar na minha voz. Eles foram embora, e eu fiquei embaixo da árvore, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Caminhei para casa lentamente, como se estivesse em meio à neblina. A beleza primaveril de Georgetown, que me encantara no caminho para cá, agora parecia uma zombaria. Eu me sentia um estranho nesta cidade, nesta vida. De volta ao apartamento, preparei chá mecanicamente, sentei-me numa cadeira e fiquei olhando pela janela. Ao longo dos anos, eu me acostumara à solidão, aprenderá a encontrar conforto nela. Mas hoje, ela pesava sobre mim como um cobertor pesado que dificultava a respiração. Pensei em como nosso relacionamento com Broen havia mudado desde o casamento dele. Como, gradualmente, ano após ano, Sarin o distanciara de mim. No início, foram as pequenas coisas, um almoço de domingo perdido, um aniversário esquecido, uma visita cancelada de última hora. Depois, coisas mais sérias. Broen parou de me dar notícias, parou de me pedir conselhos, parou de me ligar só para saber como eu estava. E eu suportei. Sorri quando doía, ofereci ajuda quando via indiferença, dei dinheiro quando recebia em troca uma gratidão fria. Disse a mim mesma que era normal, que as crianças deveriam viver suas próprias vidas, que o mais importante era que fossem felizes. Mas hoje, de pé sob aquela árvore, observando a celebração da qual fui banido, finalmente vi a verdade. Meu filho havia escolhido um lado, e não era o meu. Ele permitiu que a esposa me insultasse, me afastasse, me usasse. E depois de tudo isso, ele teve a consciência de me pedir para cuidar das crianças para que elas pudessem se sentir mais à vontade se preparando para uma festa para a qual eu não fui convidado.
O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. O número da Emma. Vovó, sua voz soou abafada. Você estava mesmo parada na porta da nossa casa? Eu estava passando por ali, eu disse. Queria dar uma olhada na casa. A mamãe está muito brava, disse Emma. Ela disse que você está nos seguindo. Isso não é verdade, querida, suspirei. Só senti sua falta. Eu também sinto sua falta. Sua voz tremeu. Eu queria que você viesse à festa. Eu sei que sim, querida. Mas sua mãe decidiu o contrário. Não é justo. A voz de Emma soou indignada. Você nos comprou esta casa. Às vezes a vida não é justa, eu disse baixinho. Você vai perceber isso em breve. Não quero perceber isso, disse ela, teimosa. Quero que todos nós sejamos uma família. Depois de conversar com a Emma, não consegui dormir por um longo tempo. Todos esses anos, eu me convenci de que estava fazendo a coisa certa, que meu sacrifício era um ato de amor. Mas e se eu estivesse apenas deixando que me usassem? E se minha submissão estivesse apenas reforçando o descaso deles? Pela primeira vez em anos, me permiti sentir raiva de verdade, de Sarim por sua crueldade, de Broen por sua covardia e de mim mesma por aguentar isso por tanto tempo. Eu mereço ser tratada melhor. Eu mereço respeito e gratidão, não desprezo. Eu mereço fazer parte de uma família, não de um conveniente caixa eletrônico que pode ser descartado depois de cumprir sua função. Olhando para o teto escuro do meu quarto, tomei uma decisão. Chega de concessões, chega de desculpas para o comportamento deles. Era hora de mostrar a eles que eu não podia ser tratado assim. A manhã estava nublada. Nuvens cinzentas cobriam o céu e uma chuva fina batia nos beirais. O tempo combinava com o meu humor, sombrio, mas determinado. Fiquei acordado a maior parte da noite pensando no meu próximo passo. E, ao amanhecer, eu sabia exatamente o que precisava fazer. A primeira coisa que fiz foi ligar para a biblioteca e avisar que não iria trabalhar. Minha supervisora, a senhora Parker, era uma mulher compreensiva e não fez perguntas, apenas me desejou boa sorte. Senti um aperto no coração por causa daquela mentirinha, mas eu realmente tinha coisas mais importantes para fazer hoje do que organizar livros. Por volta das 9 horas da manhã, disquei um número que não usava há anos. Crisel Knobbs era o advogado da nossa família desde que Leonard e eu compramos nossa primeira casa. Ele nos ajudou com o testamento, com a papelada do seguro e, após a morte de Leonard, cuidou de todas as questões legais. Quando decidi doar a casa para Broen, foi Crisel quem redigiu a escritura de doação. O escritório de advocacia Knobbs & Associates. Como posso ajudar? Respondeu uma voz feminina simpática. Bom dia, eu disse. Aqui é Dearrey Winship. Preciso falar com o Sr. Knobbs sobre um assunto urgente. Só um momento, Sra. Winship, para verificar a agenda dele. Após uma breve pausa, a secretária me informou que o Sr. Knobbs poderia me ver hoje às 11 horas. Agradeci e desliguei. Eu tinha 2 horas para organizar meus pensamentos e me preparar para a consulta. Tomei banho, vesti um taier azul marinho, um dos poucos que ainda restavam dos meus tempos de professora. Pintei os lábios e apliquei um pouco de blush para não ficar tão pálida. Olhando-me no espelho, vi uma mulher cansada, mas controlada, não uma vítima, mas uma pessoa pronta para lutar por seus direitos. O escritório da Crisel ficava no centro de Georgetown, em um antigo prédio de tijolos vermelhos. Cheguei um pouco antes do horário combinado e fiquei sentado na recepção por alguns minutos, folheando uma revista sem ler os artigos. Meus pensamentos estavam ocupados com a conversa que se aproximava. Pontualmente às 11 horas, a porta do escritório se abriu e dela saiu Crisel Knobbs, um homem alto de cerca de 65 anos, com barba grisalha bem aparada e olhos azuis astutos. Querida, ele sorriu calorosamente, que bom te ver. Por favor, entre. O escritório dele era exatamente como eu me lembrava, espaçoso, com estantes do chão ao teto repletas de volumes jurídicos, uma enorme mesa de madeira e confortáveis cadeiras de couro para visitas. Chá, café, ele ofereceu enquanto eu me acomodava na cadeira. Não, obrigada, balancei a cabeça. Não tenho muito tempo. Então vamos ao que interessa. Crisel sentou-se à minha frente.
Você disse ao telefone que era urgente. Respirei fundo e comecei a contar a ele sobre como comprei a casa para meu filho e sua família, como consegui a escritura de doação, como Sarim me proibiu de ir à festa de inauguração, sobre nossa conversa na rua e sobre a frase que estava em minha mente: você não serve para nada para nós agora. Saia daqui. Crisel ouviu atentamente, sem interromper, apenas ocasionalmente fazendo anotações em seu caderno. Quando terminei, ele tirou os óculos e esfregou a ponta do nariz. Eu entendo seus sentimentos, querida, e me solidarizo com você. O que fizeram com você foi imperdoável. Mas preciso perguntar, o que exatamente você quer realizar agora? Quero desfazer o presente, eu disse com firmeza. Quero a casa de volta. Isso é possível? Crisel bateu a caneta pensativamente na mesa. Em princípio, sim. Na escritura de doação que redigimos, havia uma cláusula que dizia que ela poderia ser revogada em caso de desrespeito grave e comportamento ingrato por parte do destinatário. É a linguagem jurídica padrão que inclui em todos esses documentos. E as palavras de Sarim se enquadram nessa definição? Perguntei esperançoso. Com certeza, ele assentiu. Principalmente considerando que você não foi convidado para uma festa de inauguração na casa que doou. Mas devo avisá-lo que o processo pode ser complicado, principalmente se seu filho decidir contestar a revogação. Ele consegue fazer isso? Teoricamente, sim. Mas temos uma vantagem. O contrato foi assinado muito recentemente, você não recebeu nenhuma indenização pela casa e há evidências claras de ingratidão. Se o caso for a julgamento, você tem uma chance muito boa. Fiquei aliviada. Então, não estou impotente. Tenho uma maneira de responder ao insulto e me defender. O que preciso fazer para iniciar o julgamento? Perguntei. Primeiro, prepararei um aviso de revogação. Enviaremos ao seu filho por carta registrada, com aviso de recebimento. O aviso declarará os motivos da revogação e exigirá que ele desocupe a casa em até 30 dias. 30 dias. Franzi a testa. Eles acabaram de se mudar. Isso é padrão, explicou Crisel. Mas geralmente, nesses casos, as partes chegam a um acordo antes do vencimento. Ou seu filho aceita a revogação da doação e devolve a casa para você, ou contesta a decisão na justiça. Imaginei a reação de Sarim à carta de rescisão e senti uma mistura de ansiedade e estranha satisfação. Quando podemos enviar o aviso? Perguntei. Prepararei os documentos hoje, respondeu Crisel. Amanhã você pode assiná-los e enviaremos o aviso. Mas, querida, preciso perguntar, você tem certeza de que quer ir por aqui? Cancelar o presente pode destruir completamente o seu relacionamento com seu filho. Dei um sorriso amargo. Receio que nosso relacionamento já esteja arruinado. Crisel, você não viu a cara dele quando ficou ao lado do Sarim na rua. Ele escolheu um lado, e não é o meu. Quando disse essas palavras em voz alta, senti um nó na garganta. Era uma verdade dolorosa, mas ainda era verdade. Ok, Crisel assentiu. Vou começar a papelada, mas saiba que você pode mudar de ideia a qualquer momento antes do aviso ser enviado. No caminho para casa, pensei em nossa conversa. Havia sentimentos conflitantes dentro de mim, a determinação de obter justiça e o medo de perder meu filho para sempre. Mas cada vez que minhas dúvidas começavam a me dominar, eu me lembrava das palavras de Sarim, de seu olhar de desprezo, e minha determinação retornava. Em casa, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá e um álbum de fotos antigo. Folheando as páginas, olhei para as fotos que registravam a história da nossa família. Aqui estava Broen dando seus primeiros passos. Aqui ele caminhava para a primeira série com um enorme buquê para sua professora. Aqui estava sua formatura do ensino médio. Aqui estava seu casamento com Sarim. Na última foto, eles estavam lado a lado, jovens e felizes, Broen em um terno escuro, Sarim em um vestido branco com renda. Lembro-me daquele dia com tanta clareza. Lembro-me da minha alegria pelo meu filho e da minha esperança de que este casamento lhe trouxesse felicidade. Lembro-me de Sarim sorrindo para mim e me chamando de a mãe. E me lembro de como, depois da cerimônia, ela sussurrou para uma amiga: o importante agora é manter sua sogra à distância. Fingi que não ouvi. Disse a mim mesma que essa era uma reação normal de uma jovem que quer construir sua própria família sem a interferência dos pais do marido.
que, com o tempo, encontraríamos um ponto em comum. Mas, com o passar do tempo, o relacionamento só piorou. Cada visita à casa deles se tornou um suplício. Sarin sabia como criar uma atmosfera que me fazia sentir indesejada. Pequenos comentários, olhares frios, suspiros desafiadores quando eu ficava mais tempo do que ela pretendia. Quando os gêmeos nasceram, pensei que as coisas mudariam. Eu esperava que ser avó me permitisse estar mais perto da família deles. Mas Sarin impôs regras rígidas desde o início. Eu só podia ver meus netos em horários determinados, sempre em casa e sob a supervisão dela. As crianças estão tão acostumadas com a rotina delas, disse ela com falsa preocupação. Não queremos aborrecê-las. E então começaram os pedidos de ajuda financeira. Primeiro, pequenos, para comprar móveis para as crianças, pagar uma creche particular. Depois, pedidos cada vez mais sérios, para a entrada de uma casa, um carro novo para o Broen. Eu nunca recusei. Em parte porque eu amava meu filho e queria que ele e meus netos tivessem o melhor. Em parte, serei honesto comigo mesmo, porque essa ajuda era a única maneira de eu continuar fazendo parte da vida deles. Sarin aceitou meu dinheiro como se estivesse me fazendo um favor, nunca me agradecendo sinceramente, sempre deixando claro que eu deveria ser grato pela oportunidade de ajudá-la. Você é tão generosa, querida, disse ela com um leve sorriso. Deve fazer você se sentir necessária. E eu sorri de volta, engolindo meu ressentimento, me convencendo de que o mais importante era ajudar a família do meu filho. Mas comprar uma casa foi a gota d'água. Dei quase todas as minhas economias para proporcionar uma vida confortável a eles. E, em troca, fui insultada e ostracizada, como se eu não fosse uma mãe e avó amorosa, mas um caixa eletrônico que havia cumprido sua função e agora podia ser desligado. Ao fechar o álbum, senti uma determinação crescendo dentro de mim. Eu não merecia ser tratada assim e não ia mais tolerar aquilo. Na manhã seguinte, fui novamente ao escritório de Crisel. Ele já havia preparado todos os documentos necessários, um aviso de revogação, uma declaração ao tribunal caso Broen se recusasse a reconhecer a revogação e alguns outros documentos que eu não entendia direito. Aqui estão todos os fundamentos legais para revogar o presente, explicou Crisel, mostrando-me os documentos. Desrespeito grosseiro, ingratidão, violação de deveres morais. Todos esses se enquadram no artigo 278 do Código Civil. Li cada documento atentamente antes de assinar. O aviso listava secamente os fatos, a data da doação, o valor da casa, os motivos do cancelamento, a exigência de desocupação do imóvel. Sem emoção, apenas linguagem jurídica. O que acontece depois? Perguntei, colocando a última assinatura. Enviaremos esses documentos por carta registrada, respondeu Crisel. Assim que Broen os receber, começará um período de 30 dias. Dentro desse prazo, ele deverá aceitar a revogação da doação e devolver a casa a você ou contestar a decisão judicialmente. E se ele simplesmente ignorar o aviso? Então entraremos com um processo, Crisel deu de ombros levemente. Mas duvido que chegue a esse ponto. Pelo que você me disse, sua nora valoriza esta casa demais para arriscar perdê-la. O que você quer dizer? Franzi a testa. Acho que eles vão tentar negociar, explicou. Talvez te ofereçam uma indenização pela casa ou alguma outra forma de resolver a disputa. Não quero indenização, disse eu com firmeza. Quero minha casa de volta. Crisel me olhou atentamente. Querida, preciso te perguntar de novo. Tem certeza de que quer continuar com isso? Pode levar a um colapso total no seu relacionamento com seu filho. Fechei os olhos por um instante, imaginando a cara de Broen ao receber o aviso, sua surpresa, choque, talvez raiva. Imaginei Sarin gritando, culpando-o por não conseguir controlar a mãe. Senti-me enjoada com a ideia, mas então me lembrei de como eles ficaram na varanda cumprimentando os convidados da casa que eu havia comprado, em uma festa para a qual eu não havia sido convidada. Sim, Crisel, eu disse com firmeza. Quero ir até o fim. Ele assentiu e juntou os papéis em uma pasta. Ótimo. Enviarei o aviso hoje. Aguarde uma resposta nos próximos dias. Ao sair do escritório do advogado, senti um alívio estranho, como se tivesse me livrado de um fardo enorme que carregava há anos. Pela primeira vez em muito tempo,
agi não como uma mãe sacrificada, pronta para fazer qualquer coisa pela felicidade do filho, mas como alguém que defende sua dignidade e seus direitos. No caminho para casa, parei num café que eu costumava frequentar com o Leonard. Gostávamos de sentar lá aos domingos, tomando café e lendo o jornal. Depois que ele morreu, parei de vir aqui, eram muitas lembranças. Mas algo me trouxe aqui hoje. Pedi chá e bolo, sentei-me a uma mesa perto da janela e contemplei a rua. Georgetown era linda na primavera, árvores floridas, sol brilhante, pessoas cuidando de seus negócios. A vida continuou, apesar dos meus dramas pessoais. O que você faria no meu lugar, Leonard? Perguntei mentalmente, e quase pude ouvir sua resposta: a mesma coisa que você faria, querido. Ninguém tem o direito de te tratar assim, nem mesmo nosso filho. Leonard sempre fora um homem justo. Ensinou respeito, honestidade e gratidão a Broen. O que ele diria ao ver o que seu filho havia se tornado? Como reagiria às palavras de Sarin? Esses pensamentos me trouxeram uma nova onda de dúvidas. Talvez eu esteja sendo dura demais. Talvez eu devesse ter conversado com o Broen primeiro, dado a ele uma chance de consertar as coisas. Mas, no fundo, eu sabia que conversar não mudaria nada. O Broen fez sua escolha há muito tempo. Ele deixou a Sarin me insultar, me usar e depois me jogar fora como se eu fosse uma coisa inútil. Ele ficou ao lado dela na rua e não disse uma palavra em minha defesa. Você é tão generosa, querida, disse ela com um leve sorriso. Deve fazer você se sentir necessária. E eu sorri de volta, engolindo meu ressentimento, me convencendo de que o mais importante era ajudar a família do meu filho. Mas comprar uma casa foi a gota d'água. Dei quase todas as minhas economias para proporcionar uma vida confortável a eles. E, em troca, fui insultada e ostracizada, como se eu não fosse uma mãe e avó amorosa, mas um caixa eletrônico que havia cumprido sua função e agora podia ser desligado. Ao fechar o álbum, senti uma determinação crescendo dentro de mim. Eu não merecia ser tratada assim e não ia mais tolerar aquilo. Na manhã seguinte, fui novamente ao escritório de Crisel. Ele já havia preparado todos os documentos necessários, um aviso de revogação, uma declaração ao tribunal caso Broen se recusasse a reconhecer a revogação e alguns outros documentos que eu não entendia direito. Aqui estão todos os fundamentos legais para revogar o presente, explicou Crisel, mostrando-me os documentos. Desrespeito grosseiro, ingratidão, violação de deveres morais. Todos esses se enquadram no artigo 278 do Código Civil. Li cada documento atentamente antes de assinar. O aviso listava secamente os fatos, a data da doação, o valor da casa, os motivos do cancelamento, a exigência de desocupação do imóvel. Sem emoção, apenas linguagem jurídica. O que acontece depois? Perguntei, colocando a última assinatura. Enviaremos esses documentos por carta registrada, respondeu Crisel. Assim que Broen os receber, começará um período de 30 dias. Dentro desse prazo, ele deverá aceitar. Anotei todos esses pontos num pedaço de papel e refleti. Pela primeira vez em anos, eu estava planejando minha vida com meus próprios interesses em mente, em vez de querer agradar meu filho e sua família. Era uma sensação estranha, desconhecida, mas agradável. O telefone tocou, interrompendo meus devaneios. O número era desconhecido. Querida Winship falando, eu disse. Senhora Winship, aqui é Ritter Maurice, a corretora que a ajudou a comprar a casa na Rua Oak, disse uma voz animada. Estou ligando para saber se está satisfeita com a compra. Sua família já se mudou? Fiquei confusa por um momento. Ritter não sabia o que tinha acontecido desde que compramos a casa. Sim, eles se mudaram, respondi cautelosamente. Mas as coisas mudaram um pouco. Talvez eu tenha que vender a casa em breve. Ah, havia surpresa em sua voz. Aconteceu alguma coisa? A casa não serviu? Não, não há nada de errado com a casa, eu disse. Foi apenas uma emergência familiar. Entendo. Ritter rapidamente assumiu um tom profissional. Se você decidir vender, ficarei feliz em ajudar. Os imóveis naquela área estão em alta demanda, então não será um problema vendê-los. Conversamos mais um pouco sobre o mercado imobiliário e agradeci a ligação. Após a conversa, adicionei mais um item à minha lista: entrar em contato com Ritter sobre a venda da casa.
À noite, senti uma estranha calma. Era como se, ao decidir agir, eu finalmente estivesse livre do peso da incerteza e do medo. Eu sabia que tempos difíceis me aguardavam, talvez uma batalha judicial com meu próprio filho, mas também sabia que estava fazendo a coisa certa. Antes de ir para a cama, dei uma longa olhada na foto de Leonard no meu criado mudo. Vou ficar bem, querida, disse baixinho. Você me ensinou a ser forte. E me pareceu que ele estava sorrindo para mim na foto, aprovando minha decisão. 3 dias se passaram desde que o aviso de revogação do presente foi enviado. 3 dias de silêncio que eu sabia que eram apenas a calmaria antes da tempestade. Toda vez que o telefone tocava, eu me encolhia, mas eram apenas as ligações de sempre, um amigo me convidando para um chá, a biblioteca verificando minha agenda, operadores de telemarketing com suas ofertas intermináveis. Crisel disse que o aviso foi entregue no endereço da Oak Street na terça-feira, com confirmação de recebimento. Então, Broen e Sarin já sabiam da minha decisão. O silêncio deles foi alarmante. Eu esperava uma reação imediata, ligações furiosas, acusações, ameaças, mas o telefone estava mudo, e isso me incomodou mais do que qualquer grito. Por volta das 14 horas da tarde de quinta-feira, quando eu tinha acabado de voltar da biblioteca onde trabalhava meio período, recebi a primeira ligação. O nome de Sarin apareceu na tela do telefone. Respirei fundo, reunindo forças, e atendi. Querida, sua voz soou estranhamente aguda, quase histérica, o que a com toda essa papelada? Isso é algum tipo de piada? Olá, Sarin, eu disse calmamente. Não, não é brincadeira. Este é um aviso oficial para cancelar o presente. Você não pode fazer isso, ela gritou. A casa é nossa. Você nos deu. Eu posso, eu disse. E eu faço. Há uma cláusula no contrato de presente que permite o cancelamento em caso de grave desrespeito e ingratidão por parte do destinatário. Suas palavras e ações se enquadram perfeitamente nessa definição. Ouviu-se um som do outro lado da linha que parecia um grito, e então o fone pareceu ter sido arrancado. Mãe, era a voz de Broen, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Olá, Broen, tentei manter a voz firme, mesmo com o coração disparado. Acho que você sabe o porquê, depois do jeito que sua família me tratou. Você quer dizer a festa de inauguração? Ele parecia confuso. Mas nós explicamos. Não é só a festa de inauguração, interrompi. É sobre o jeito como Sarin falou comigo, o jeito como vocês dois me trataram todos esses anos. Eu não mereço ser tratado assim, Broen. Ao fundo, eu ouvia Sarin gritando alguma coisa, mas não conseguia entender as palavras. Mãe, vamos nos encontrar e conversar, disse Broen. Tenho certeza de que podemos resolver isso em paz. Estou aberto a conversar, respondi. Mas minha decisão é firme. Ou você desocupa a casa em 30 dias, ou nos encontraremos no tribunal. Tribunal? Sua voz tremeu. Você está mesmo preparado para nos processar? Espero que não chegue a esse ponto, disse eu, sinceramente. Mas sim, estou pronta para defender meus direitos. A conversa foi interrompida. Parecia que Sarin tinha pegado o telefone novamente. Você vai se arrepender disso, querida, sibilou ela. Juro que você nunca mais verá seus netos. Eu cuido disso. A ligação caiu depois disso. Desliguei o telefone lentamente, sentindo minhas mãos tremerem. A ameaça de Sarin tinha tocado em algo sensível. A ideia de perder o contato com Emma e Edgar era insuportável. Mas me forcei a manter a calma. Sarin costumava me ameaçar com raiva, mas eu não a deixaria me manipular novamente. O telefone tocou novamente quase imediatamente. Desta vez era Broen. Mãe, sinto muito pela Sarin, disse ele. Ela está muito chateada. Podemos nos encontrar hoje? Conversar pessoalmente. Eu disse assim e combinamos de nos encontrar em 1 hora em um pequeno café perto da minha casa. Um território neutro parecia o melhor lugar para uma conversa dessas. O café estava quase vazio àquela hora. Escolhi uma mesa no canto, longe dos outros clientes. Broen apareceu exatamente na hora marcada, sozinho, o que me surpreendeu. Eu esperava que Sarin insistisse em sua presença.
Sarin não pôde vir, explicou ele, como se tivesse lido meus pensamentos. Ela não está com a mente em ordem. Entendo, assenti. Essas notícias podem ser chocantes. Broen pediu café, mas nem tocou nele quando o garçom o trouxe. Mãe, eu não entendo, começou ele. Por que você está fazendo isso? Acabamos de nos mudar. Estamos nos adaptando. As crianças já estão acostumadas com os quartos. Não entendo por que você está surpreso, respondi. Depois de tudo que aconteceu, depois do que Sarin disse, depois que vocês dois me tiraram da festa de família na casa que comprei para você. Sarin pode ser abrupta às vezes, disse Broen, incerto. Você conhece o temperamento dela. Ela não quis. Não quis dizer o quê? Interrompi. Ela não quis me insultar? Ela não quis me excluir das férias em família? Não quis me usar como caixa eletrônico e depois me jogar fora? Broen baixou os olhos e percebi que ele sabia. Talvez não todos os detalhes, mas a essência, com certeza. O que você quer que a gente faça? Perguntou ele finalmente. O que você está tentando alcançar com este aviso? Quero justiça, respondi simplesmente. Dei quase todas as minhas economias para você comprar esta casa e, em troca, fui insultado e alienado. Não é justo, e não vou tolerar isso. Nossa conversa foi interrompida pelo celular de Broen tocando. Ele olhou para a tela e franziu a testa. É a Sarin, disse ele. Ela deve estar preocupada. Atenda, assenti. Ele atendeu o telefone, e eu pude ouvir a voz animada de Sarin, embora não conseguisse entender as palavras. Sim, estou com a minha mãe, disse Broen. Estamos conversando. Não, ainda não. Ok, eu te conto. Ele colocou o telefone na mesa. Sarin quer falar com você. Ela está vindo para cá agora mesmo. Assenti, sentindo tudo dentro de mim se contrair. Um confronto direto com Sarin era inevitável, mas eu esperava adiar o momento. Ficamos sentados em um silêncio constrangedor, esperando que ela chegasse. Broen tamborilava os dedos nervosamente na mesa, evitando meu olhar. Tentei manter a calma exteriormente, mesmo estando fervendo por dentro. 20 minutos depois, a porta se abriu e Sarin entrou. Sua aparência normalmente impecável estava arruinada. Seu cabelo estava desgrenhado, seus olhos vermelhos de tanto chorar, sua maquiagem borrada. Ela caminhou rapidamente até a nossa mesa, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Querida, sua voz tremeu, como você pôde fazer isso conosco? Depois de tudo que passamos juntos. Olhei para ela, tentando ver o mínimo de sinceridade naquela atuação, mas tudo o que vi foi cálculo e medo de perder a casa. O que exatamente passamos juntos, Sarin? Perguntei calmamente. Sua negligência, seus insultos, seu uso de mim como fonte de dinheiro? Eu nunca, ela gaguejou, lançando um olhar rápido para Broen. Sempre respeitei você como mãe do Broen, como avó dos nossos filhos. Você já? Cruzei os braços. Então por que me mandou sumir porque não precisava mais de mim? Por que me proibiu de ir à festa de inauguração da casa que eu tinha comprado? Eu estava nervoso, Sarin soluçou teatralmente. Me mudando. Tanto trabalho. Eu disse algo que não queria dizer. Foi um momento de fraqueza. Olhei para aquela mulher que, fria e calculistamente, me afastou da família do meu filho durante anos, e agora ela estava fingindo remorso. E senti uma onda de raiva crescendo dentro de mim. Chega, Sarin, eu disse. Não acredito em uma palavra do que você disse. Você disse exatamente o que pensava que estava dizendo. Você simplesmente não esperava que suas palavras tivessem consequências. Sarin parou de soluçar e me olhou com um olhar diferente e frio, avaliador. Ok, sua voz mudou, mais dura. Você quer a verdade? Aqui está. Sim, eu disse essas palavras. E sim, eu falei sério porque você é insuportável, querida. Você sempre tentou controlar nossas vidas, sempre achou que sabia melhor como viver nossas vidas, como criar nossos filhos. Sarin, exclamou Broen, mas ela o ignorou. Mas isso não lhe dá o direito de tirar nossa casa de nós, continuou ela. Você a deu voluntariamente.
Não pode simplesmente mudar de ideia só porque está magoado. Eu posso, disse calmamente, e você sabe disso, ou não ficaria tão chateado. A lei está do meu lado, Sarin. Desrespeito e ingratidão grosseiros são motivos suficientes para revogar um presente. Seu rosto empalideceu de choque. Ela claramente não esperava que eu estivesse tão bem informada sobre meus direitos. Você está blefando, disse ela finalmente. Essa lei não existe. Sim, sorri levemente. Pergunte ao seu advogado. Sarin desviou o olhar de mim para Broen e depois de volta, como se buscasse encorajamento ou uma pista sobre o que fazer a seguir. Não encontrando nenhum dos dois, ela partiu para a ofensiva novamente. Ah, o que você vai fazer com a casa? Perguntou ela, desafiadora. Morar nela sozinha? Vendê-la? Doá-la para outra pessoa que ficará mais grata? Não é da sua conta, respondi. Assim que a casa estiver de volta em minha posse, estarei livre para usá-la como quiser. E as crianças? Sari mudou de tática para a chantagem emocional. Você já pensou nelas? Como isso será traumatizante para elas? A mudança de novo, a nova escola? Você não pode usar as crianças como instrumento de manipulação, eu disse com firmeza. Nós dois sabemos que você não está preocupado com o bem-estar delas, mas sim com a perda da sua preciosa casa. Sarin se levantou de um salto, com um rosto contorcido de raiva. Você vai se arrepender disso, querida, sua voz tremeu. Não vamos entregar a casa sem lutar. Temos os meios para contratar os melhores advogados e, quando isso acabar, você nunca mais verá seus netos, nunca mais. Com essas palavras, ela saiu correndo do café, deixando Broen e eu em um silêncio constrangedor. Sinto muito por isso, disse-lhe finalmente. O Sarin está muito emocionado agora. Não peça desculpas por ela, respondi. Ela é adulta e deve ser responsável por suas palavras e ações. Broen suspirou e esfregou o rosto com as mãos. O que vamos fazer, mãe? Sari não concorda em desocupar a casa voluntariamente, e uma batalha judicial. Isso destruiria o que sobrou da nossa família. Não foram minhas ações que destruíram nossa família, eu disse baixinho. Foram anos de negligência e desrespeito. Ele baixou os olhos, mas não consegui ver neles nenhuma compreensão ou remorso real, apenas a confusão de um homem tentando se sentar em duas cadeiras. Vou falar com ela, disse-lhe finalmente. Vou tentar explicar a situação. Faça o que achar necessário, respondi sem muita esperança. Nos despedimos em um clima tenso. Broen foi procurar Sarin, e eu fui para casa, sentindo uma estranha mistura de alívio e ansiedade. O confronto que eu temia aconteceu, e eu sobrevivi a ele melhor do que esperava. Mas eu sabia que era apenas o começo da batalha. Uma surpresa me esperava em casa. A luz piscante da secretária eletrônica mostrava 17 novas mensagens. Apertei o play e ouvi a voz de Sarin, cada vez mais irritada e histérica a cada mensagem. Querida, é a Sarin. Me ligue de volta agora mesmo. Querida, você não pode simplesmente me ignorar. Precisamos conversar. Você acha isso engraçado? Tirar a casa do seu próprio filho, dos seus netos, e assim por diante. Cada mensagem se tornava cada vez mais ofensiva e ameaçadora. A última era particularmente perturbadora. Você ainda não sabe do que sou capaz, querida. Se acha que pode vencer esta batalha, está redondamente enganada. Eu vou te destruir. Apaguei todas as mensagens, sentindo a determinação crescer dentro de mim. Essa mulher me aterrorizou por anos, usando meu amor pelo meu filho e netos como desculpa, mas eu não a deixaria fazer isso de novo. O telefone tocou novamente. Desta vez, era o número do Broen. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos, pensando se deveria atender. Finalmente, decidi que era melhor saber com o que eu estava lidando. Então, atendi. Sim, Broen. Mãe, sua voz soou tensa. Sarin quer falar com você de novo. Estamos na frente da sua casa. Podemos subir? Hesitei. Uma parte de mim queria dizer não, me isolar do drama deles, mas a outra parte percebeu que o problema precisava ser resolvido, não evitado. Ok, eu finalmente disse, pode subir. Alguns minutos depois, a campainha tocou.
Abri e vi Broen e Sarin. Ela não parecia desgrenhada e chorando, mas concentrada e determinada. Seus olhos me avaliaram friamente enquanto entravam no apartamento. Sente-se, apontei para o sofá na sala de estar. Sentaram-se um ao lado do outro, Sarin ereto como uma corda, Broen ligeiramente curvado, como se estivesse tentando se tornar menor e mais discreto. Consultei um advogado, começou Sarin sem preâmbulos. Ele confirmou que, teoricamente, o presente poderia ser cancelado sob a alegação de ingratidão grave, mas seria muito difícil provar isso em juízo. Meu advogado tem uma opinião diferente, respondi calmamente. Ele acredita que as provas são mais do que suficientes. Que provas? Sarin bufou. Sua palavra contra a minha. Você não tem registros, nem testemunhas. Lá está a Emma, eu disse. Ela ouviu você dizer ao Broen que não fazia sentido perder tempo com uma velha quando se tratava de mim. O rosto de Sarin palideceu ligeiramente, mas ela rapidamente se recompôs. As palavras da criança não terão muito peso no tribunal, disse ela, confiante, especialmente se a criança for claramente manipulada pela avó. Chega, Sarin, disse Broen com firmeza. Não precisa ameaçar a mamãe com um processo. Sarin lançou-lhe um olhar penetrante, mas continuou, virando-se para mim. Faremos o seguinte: compraremos a casa de você. Pagaremos o valor integral de mercado. Você receberá seu dinheiro de volta e poderemos seguir em frente. Não, eu disse simplesmente. Não quero te vender a casa. Quero ela de volta. Mas por quê? Sarin parecia genuinamente perplexo. Você não quer. É grande demais para uma pessoa só. Precisa de cuidados e dinheiro. Você poderia usá-lo para melhorar sua vida. Não se trata de praticidade, Sarin, eu disse. Trata-se de princípios. Você me mostrou que não aprecia minha generosidade, que só me vê como uma fonte de dinheiro. Não vou deixar você se beneficiar dessa atitude. O rosto de Sarin se contorceu de raiva, e ela finalmente tirou a máscara de pessoa sensata, pronta para negociar. Você quer o princípio? Sibilou ela. Ok, aqui está um princípio. Se você não retirar esse aviso idiota, nunca mais verá seus netos. Broen, eu cuido disso. Sarin, exclamou Broen, você não pode dizer isso. Eu posso, ela o interrompeu, e farei isso. Ou você está do lado dela? Broen desviou o olhar da esposa para mim e depois para mim, claramente dividido entre duas lealdades. E naquele momento, vi claramente que ele jamais escolheria o meu lado, jamais enfrentaria Sarin, por mais cruel ou injusta que ela fosse. Ele é fraco demais para isso. Acho que você deveria ir embora, eu disse calmamente. Minha decisão não mudou. Você tem 30 dias para desocupar a casa, ou nos encontraremos no tribunal. Sarin se levantou, o rosto contorcido de raiva. Você vai se arrepender disso, sibilou ela. Eu juro que você vai se arrepender. Broen também se levantou, parecendo completamente perdido. Mãe, por favor, ele começou. Mas eu levantei a mão, interrompendo-o. Chega, Broen. Eu estive ao seu lado a vida toda, te apoiando, te ajudando, e em troca, fui negligenciado e desrespeitado. Acabou. Sarin agarrou a mão do marido e o puxou em direção à porta. Vamos, disse ela. Não há mais nada para fazermos aqui. Eles saíram, batendo a porta com força. Afundei na cadeira, sentindo um estranho vazio por dentro. Já fazia uma semana desde a última conversa desagradável com Broen e Sarin. Durante esse tempo, meu telefone não parava de tocar com as ligações deles, mas eu não atendia. Eu precisava de tempo para organizar meus pensamentos e planejar meus próximos passos sem a pressão emocional constante. Ontem de manhã, mãe, sua voz soou tensa, Sarin quer falar com você de novo. Estamos na frente da sua casa. Podemos subir? Hesitei. Uma parte de mim queria dizer não, me isolar do drama deles, mas a outra parte percebeu que o problema precisava ser resolvido, não evitado. Ok, eu finalmente disse, pode subir. Alguns minutos depois, a campainha tocou. Abri e vi Broen e Sarin. Ela não parecia desgrenhada e chorando, mas concentrada e determinada.
Seus olhos me avaliaram friamente enquanto entravam no apartamento. Sente-se, apontei para o sofá na sala de estar. Sentaram-se um ao lado do outro, Sarin ereto como uma corda, Broen ligeiramente curvado, como se estivesse tentando se tornar menor e mais discreto. Consultei um advogado, começou Sarin sem preâmbulos. Ele confirmou que, teoricamente, o presente poderia ser cancelado sob a alegação de ingratidão grave, mas seria muito difícil provar isso em juízo. Meu advogado tem uma opinião diferente, respondi calmamente. Ele acredita que as provas são mais do que suficientes. Que provas? Sarin bufou. Sua palavra contra a minha. Você não tem registros, nem testemunhas. Lá está a Emma, eu disse. Ela ouviu você dizer ao Broen que não fazia sentido perder tempo com uma velha quando se tratava de mim. O rosto de Sarin palideceu ligeiramente, mas ela rapidamente se recompôs. As palavras da criança não terão muito peso no tribunal, disse ela, confiante, especialmente se a criança for claramente manipulada pela avó. Chega, Sarin, disse Broen com firmeza. Não precisa ameaçar a mamãe com um processo. Sarin lançou-lhe um olhar penetrante, mas continuou, virando-se para mim. Faremos o seguinte: compraremos a casa de você. Pagaremos o valor integral de mercado. Você receberá seu dinheiro de volta e poderemos seguir em frente. Não, eu disse simplesmente. Não quero te vender a casa. Quero ela de volta. Mas por quê? Sarin parecia genuinamente perplexo. Você não quer. É grande demais para uma pessoa só. Precisa de cuidados e dinheiro. Você poderia usá-lo para melhorar sua vida. Não se trata de praticidade, Sarin, eu disse. Trata-se de princípios. Você me mostrou que não aprecia minha generosidade, que só me vê como uma fonte de dinheiro. Não vou deixar você se beneficiar dessa atitude. Suspirei. Não era de se espantar que Sarin estivesse virando as crianças contra mim. Era da natureza dela manipular as pessoas ao seu redor. Sinto muito que você esteja passando por isso, eu disse com sinceridade. Adultos às vezes não se comportam da melhor maneira. Eu sei que você tem razão, disse Emma de repente, com firmeza. Mamãe sempre foi má com você. Eu a ouvi dizer ao papai que eles não precisavam mais de você, já que a casa já estava escriturada. Foi horrível. Fiquei tocada com o apoio dela, mas preocupada ao mesmo tempo. Eu não queria que o conflito com Sarin e Broen refletisse mal em Emma. Obrigada, querida, eu disse suavemente. Mas você não precisa tomar partido. Essas são questões de adultos, e temos que lidar com elas nós mesmas. Mas eu não sou mais criança, ela protestou. Tenho 13 anos e entendo o que está acontecendo. Mamãe te usou para comprar uma casa e depois te jogou fora como se fosse um brinquedo velho. Isso não está certo. Fiquei impressionada com a perspicácia dela. Aos 13 anos, Emma via a situação com mais clareza do que o pai. Você é uma garota muito inteligente, eu disse. Mas não quero que você tenha problemas com a sua mãe por andar comigo. Ela não sabe, Emma voltou a sussurrar. Eu disse a ela que ia à casa da Jane fazer um projeto de história, mas queria ver como você estava e dizer que acredito em você, não neles. Conversamos por mais alguns minutos. Emma me contou que Sarin planejava contratar um advogado caro e levar a avó à falência com os honorários advocatícios. E Broen, embora parecesse chateado, não estava contradizendo a esposa. Tentei não demonstrar o quanto fiquei magoada com a notícia e, em vez disso, perguntei à minha neta sobre a escola, os amigos dela, os hobbies dela. Preciso ir, disse Emma finalmente. A mamãe pode começar a verificar, mas ligo de novo. Tudo bem? Claro, querida, eu disse. Só tome cuidado. Não quero que você se meta em encrenca. Depois de conversar com a Emma, fiquei sentado por um longo tempo, olhando pela janela para o entardecer em Georgetown. O apoio da minha neta significou mais para mim do que ela poderia imaginar. Saber que pelo menos um membro da família viu a verdade e estava do meu lado foi fortalecedor. Os dias seguintes foram dedicados à preparação para o julgamento. Crisel coletou provas, cuidou da papelada e me preparou para possíveis perguntas. Fiz minhas coisas de sempre, trabalhar na biblioteca, encontrar amigos, ler.
Tentei não pensar constantemente no julgamento que se aproximava e nas possíveis consequências. Na quarta-feira, 2 dias antes da audiência, a campainha tocou. Eu não esperava visitas e me aproximei cautelosamente da porta, olhando pelo olho mágico. Broen estava parado na soleira, sozinho, sem Sarin. Hesitei em abrir. Uma parte de mim queria ignorá-lo, como se tivesse ignorado todas as ligações na semana anterior, mas a outra parte estava intrigada por ele ter vindo sozinho. Talvez ele finalmente tivesse decidido falar comigo sem a influência de Sarin. No final, a curiosidade venceu e eu abri a porta. Mãe, Broen parecia exausto. Posso entrar? Preciso falar com a senhora. Recuei silenciosamente, deixando-o entrar. Ele foi até a sala e sentou-se no sofá, esfregando as mãos nervosamente. Como você está? Perguntou após uma pausa. Estou bem, respondi brevemente. O que você precisa, Broen? Ele suspirou. Vim pedir que você retire o processo, disse-lhe sem rodeios. Este julgamento destruirá nossa família para sempre. Não foram minhas ações que destruíram nossa família, eu disse calmamente. Foi a maneira como você e Sarin me trataram todos esses anos. Eu sei que eu estava errado, ele baixou os olhos. Eu deveria ter te tratado melhor, ter apreciado mais tudo o que você fez por nós. Observei meu filho atentamente, tentando ver a sinceridade em suas palavras, mas tudo o que vi foi um homem encurralado, pronto para dizer qualquer coisa para se livrar de uma situação desagradável. E por que você percebeu isso de repente? Perguntei. Foi porque havia o risco de perder a casa? Broen olhou para cima, e viu uma mistura de emoções em seus olhos, vergonha, irritação, medo. Não é justo, mãe, disse ele. Sinto muito pelo que aconteceu. Arrepende-se do seu comportamento ou das consequências? Insisti. Porque há uma diferença. Ele não respondeu. E essa foi a resposta mais eloquente. O que Sarin achou da sua visita? Perguntei, mudando de assunto. Broen estremeceu ligeiramente. Ela não sabe que estou aqui, admitiu. Ela acha inútil falar com você. Que a única maneira é vencer no tribunal. E você não concorda com ela. Só quero que isso acabe, disse ele, cansado. Sarin está furioso. As crianças estão assustadas. Acabamos de nos mudar e agora talvez tenhamos que procurar um lugar para morar novamente. Você tem opções, indiquei. Você pode voltar para sua antiga casa. Nós vendemos, Broen me lembrou. O dinheiro já tinha sido gasto em parcelas do empréstimo e móveis novos. Mais uma vez, não é problema meu, eu disse com firmeza. Vocês são adultos. Vocês tomam decisões e são responsáveis por elas. Broen olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia decifrar: surpresa, decepção, respeito. Você mudou, mãe, disse-lhe finalmente. Antes, você estava sempre cedendo, sempre tentando apaziguar as coisas. Agora. E agora finalmente aprendi a me defender, completei para ele. Mudei para melhor. Ele se levantou, percebendo claramente que aquela conversa não ia dar certo. O que devo dizer a Sarin? Perguntou. A verdade, respondi. Que eu não mudaria de ideia. Que a casa me será devolvida e que pretendo vendê-la. Vender? Broen pareceu surpreso. Você não vai morar aqui? Suspirei. Não era de se espantar que Sarin estivesse virando as crianças contra mim. Era da natureza dela manipular as pessoas ao seu redor. Sinto muito que você esteja passando por isso, eu disse com... Broen ficou em silêncio, ponderando minhas palavras. Então assentiu, como se aceitasse o inevitável. Entendo, disse ele. Então te vejo no tribunal, eu acho. Ele se dirigiu para a porta, mas parou no meio do caminho. Mãe, começou hesitante, se você ganhar, ainda verá as crianças. Sarin disse que vai proibir você de vê-las, mas eu não acho que isso esteja certo. Senti meu coração apertar de dor. A ideia de perder o contato com meus netos era insuportável. Mas eu não ia demonstrar fraqueza. Depende das crianças, disse calmamente. Se quiserem se comunicar comigo, ficarei sempre feliz em vê-las, mas não vou implorar permissão a Sarin e não vou deixá-la usar as crianças como instrumento de manipulação.
Broen assentiu, e algo parecido com respeito brilhou em seus olhos. Eu entendo, disse ele. Sim, vou tentar convencê-la de que as crianças não podem ser privadas da companhia da avó, independentemente do resultado do julgamento. Obrigada, agradeci sinceramente. Foi a coisa certa a fazer. Depois que Broen foi embora, fiquei pensando por um bom tempo sobre nossa conversa. Uma parte de mim esperava que ele realmente tentasse convencer Sarin a não separar as crianças de mim. Mas a outra parte sabia que suas palavras dificilmente teriam peso. Sarin sempre fora capaz de insistir, e Broen não tinha força de vontade para enfrentá-la. Sexta-feira foi a audiência. Vesti meu melhor terno, arrumei o cabelo e tentei parecer confiante e serena. Crisel me encontrou na entrada do tribunal. Você está pronta? Perguntou ele, estendendo a mão para mim. Mais preparado do que nunca, respondi, aceitando com gratidão seu incentivo. A audiência durou apenas 2 horas. Crisel apresentou provas de ingratidão, o depoimento escrito de Emma desde que ela era menor de idade, depoimentos de vizinhos que me viram ser excluída da festa de inauguração, cópias impressas das mensagens da secretária eletrônica de Sarin. O advogado de Broen e Sarin tentou contestar essa evidência, alegando que tudo foi um mal-entendido e uma reação emocional ao estresse da mudança, mas seu argumento não pareceu convincente. A juíza, uma senhora idosa com olhar perspicaz, ouviu atentamente ambas as partes, examinou os documentos e decidiu que o presente foi invalidado devido à grave ingratidão do destinatário. A casa deve ser devolvida a mim em até 30 dias. Senti uma estranha calma ao ouvir essa decisão, não triunfo, nem alegria, mas simplesmente satisfação pela justiça restaurada. Sarin, sentado do outro lado da sala, parecia atordoado. Broen pôs a mão em seu ombro, mas ela a afastou com um movimento brusco. Após a reunião, Crisel me parabenizou pela vitória. Você se saiu bem, querida, disse ele. Agora que a casa é oficialmente sua, podemos começar o processo de venda. Obrigada, Crisel, agradeci sinceramente por tudo. Eu não teria conseguido sem você. Você teria, ele sorriu. Você é mais forte do que pensa. No caminho para casa, liguei para Ritter e contei que o tribunal havia decidido a meu favor. Ela ficou encantada e sugeriu que nos encontrássemos no dia seguinte para discutir os detalhes da venda. Concordei, sentindo uma sensação de liberdade crescendo dentro de mim. Em breve, tudo isso ficaria para trás e eu poderia começar um novo capítulo da minha vida. Havia uma surpresa me esperando em casa. Havia uma mensagem da Emma na minha secretária eletrônica: Vovó, sou eu. Só queria que você soubesse que estou pensando em você hoje. Espero que tudo tenha corrido bem no tribunal. Eu te amo. Sua voz, cheia de preocupação genuína, me tocou profundamente. Apesar de todos os conflitos com Broen e Sarin, eu não havia perdido contato com minha neta. Foi uma vitória pequena, mas significativa. Nas semanas seguintes, estive ocupado com a papelada da casa e preparando-a para venda. Broen e Sarin desocuparam a propriedade 2 semanas após a ordem judicial, um tempo recorde para pessoas que desesperadamente não queriam perdê-la. Eles não me deixaram as chaves, apenas enviaram uma mensagem pela Crisel informando que a casa estava vazia. Quando entrei pela primeira vez, depois que eles saíram, fiquei chocado com o estado do local. Era óbvio que eles não se importavam com a preservação. Havia marcas nas paredes de pinturas removidas, arranhões no chão de móveis movidos e uma torneira quebrada em um dos banheiros, nada que não pudesse ser consertado, mas o suficiente para demonstrar a atitude deles. Ritter me garantiu que esses pequenos danos não afetariam muito o preço. O mercado está aquecido agora, disse ela. E este bairro está com uma demanda enorme. Podemos começar a exposição na semana que vem, assim que terminarmos os reparos estéticos. E ela estava certa. A casa foi vendida apenas um mês após a primeira visita por um preço que superou minhas expectativas. Depois de pagar todas as despesas de impostos, comissão do corretor, custos de reforma, fiquei com uma quantia substancial de dinheiro que me proporcionaria uma vida confortável pelos próximos anos. Decidi usar esse dinheiro com sabedoria. Investi parte dele em títulos seguros e fundos de investimento conservadores. Crisel havia me recomendado um bom consultor financeiro.
Coloquei outra parte em uma conta bancária como reserva de segurança e gastei uma pequena quantia comigo mesma. Comprei um laptop novo, alguns vestidos lindos e ingressos para o teatro, com os quais eu sonhava há muito tempo. Durante todo esse tempo, Broen me ligou apenas uma vez para me informar o novo endereço onde haviam se estabelecido com Sarin e as crianças. A conversa foi curta e formal, sem repreensão, mas também sem afeição. Anotei o endereço, agradeci a informação e foi o fim da nossa conversa. Sarin, previsivelmente, não havia entrado em contato. Soube por Emma que ela havia proibido às crianças de mencionar meu nome em casa e apagado todas as minhas fotos, mas a própria Emma havia encontrado um jeito de manter contato. Ela me ligava dos celulares das amigas ou da escola, às vezes escrevendo e-mails de um endereço secreto. Eu valorizava essa conexão, mas tentava não colocá-la em risco de ter problemas com a mãe. Combinamos que ela ligaria ou escreveria quando pudesse, e eu responderia, mas não tomaria a iniciativa do contato para não causar problemas. Surpreendentemente, depois de toda essa turbulência, eu me sentia mais livre, como se tivesse me livrado do pesado fardo que carreguei por anos, o fardo de ter que agradar, ceder, sacrificar meus próprios interesses pela ilusão da harmonia familiar. Agora eu estava vivendo de acordo com minhas próprias regras. Fiz os cursos de fotografia que sempre sonhei. Passei mais tempo com amigos de verdade, aqueles que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia dar, e fiz pequenas viagens pela vizinhança. Nada extravagante, mas o suficiente para conhecer novos lugares e expandir meus horizontes. Às vezes, é claro, eu sentia falta do que havia perdido, o sonho de uma família feliz e unida, a oportunidade de ver meus netos crescerem, o papel de mãe e avó, que era uma parte importante da minha identidade. Mas não me arrependi da minha decisão. Foi a decisão certa. Eu merecia respeito. E quando não o recebi, tive forças para defender minha dignidade. Valeu a pena. E quanto a Broen e Sarin, bem, eles fizeram sua escolha e agora estão vivendo com as consequências, assim como eu tive que viver com as minhas. A única diferença era que minhas escolhas me traziam paz e respeito próprio. E as escolhas deles, bem, essa não era a minha questão.